Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à continuação das nossas aulas sobre função afim. Nessa videoaula eu vou mostrar algo bem interessante para vocês, que é um resultado aí da demonstração do porquê que o gráfico de uma função afim é uma reta oblíqua aos eixos x e ao eixo y, tá? O que significa isso? Que vai ser uma reta que não é paralela a nenhum dos eixos do plano cartesiano, ok? Então, o que acontece? Quando você tem aí o gráfico de duas funções afins sobre o mesmo plano cartesiano, se esses gráficos forem retas concorrentes, ou seja, se eles se tocarem em um ponto, tá? Eu consigo, então, encontrar, tá, as coordenadas desse ponto, resolvendo um sistema linear que é constituído por essas duas equações dessas duas funções, ok? Vamos aqui para o exemplo. Fique até o final, que é algo muito importante, muito interessante, que você pode utilizar, tá, para solucionar problemas que envolvam funções de grau 1 ou duas funções. Eu trouxe aqui para vocês um plano cartesiano e o gráfico de duas funções e desenhei sobre o mesmo ponto, sobre o mesmo plano cartesiano, tá? Eu tenho um gráfico da função f e tenho o gráfico da função g, que está de verde. E eu quero que vocês observem esse pequeno ponto aqui de encontro dessas duas setas. Esse aqui é exatamente um ponto qualquer de intersecção entre as retas f e g, ok? Esse ponto aqui, então, pertence tanto a essa reta de vermelha quanto a essa reta de verde, tá? Eu tenho, então, aqui um ponto que pertence às duas retas, que são retas que representam aqui duas funções, é o gráfico de duas funções. O que acontece? Esse ponto aqui tem coordenadas, tá? Que eu consigo resolvendo um sistema linear, ou também eu posso olhar por um outro ângulo. Se eu tiver as equações da reta, eu consigo afirmar que as coordenadas desse ponto devem satisfazer as duas equações da reta, porque ele pertence às duas retas. Então, eu posso ter um y, tá, igual aqui a 1x, tá, ax mais b, porque levando em consideração aí que esse A aqui pode ser um A1 e esse B um B2, porque eu não sei quais são os valores desse A1 e desse B2, mas eu sei qual que é o valor de x e de y. E y é essa função aqui, e essa lei de correspondência é a lei onde está definida a função f. Para a função g, eu posso ter uma outra lei, eu vou fazer aqui a função g de verde, tá? Só que eu tenho ainda y, eu tenho agora um Azinho, que agora é A2, eu tenho ainda o X, e eu tenho agora aqui um Bzinho, que agora é um B2, ok? Aqui em cima eu coloquei um B2 aqui, mas é um B1. Vamos arrumar aqui. O que significa isso? Significa que ao resolver esse sistema linear aí, constituído de duas equações, na qual essas são equações de duas setas concorrentes, tá? A equação que representa o gráfico da função f é concorrente a esse gráfico aqui da função, que é concorrente ao gráfico da função g. São concorrentes nesse ponto aqui. Então, as coordenadas desse ponto devem satisfazer tanto essa equação quanto essa equação, o que significa que esse y é igual a esse y e esse x aqui é igual a esse x aqui, tá? É isso que significa. Eis uma pergunta para finalizar o vídeo. E se você pegar duas equações de duas setas, tá? Você não tem o gráfico, você tem as duas equações de duas setas e você resolve isso em um sistema linear, tá? Você compara as duas aí e pode resolver esse sistema linear por comparação e você não tem solução. Quando isso acontece, quando você resolve e você não tem solução, significa que as setas não são concorrentes, ou seja, as setas são paralelas. Só vai ter solução se ao pegar as coordenadas do ponto, essas coordenadas satisfazerem tanto a equação de uma das funções, de uma equação onde está definida uma das funções, quanto a equação onde está definida aqui, que define aí, que representa a lei onde está definida a outra função, tá? Na próxima videoaula eu vou fazer aqui alguns exemplos de aplicação do que eu estou dizendo nesse vídeo aqui, ok?